Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 15 do nosso podcast. Nós hoje vamos fazer ao mesmo tempo a análise de um caso julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem a ver com direito ao esquecimento, e falaremos então do que é o direito ao esquecimento, de como essa matéria é desenvolvida na Constituição. Então falaremos de proteção à privacidade, proteção à intimidade no âmbito constitucional. Mencionaremos algo também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, no que tem a ver com essa matéria. E em seguida faremos uma análise desse julgado, uma análise desse caso, tá bom? Vamos em frente. Neste episódio eu quero conversar com vocês sobre um tema que foi objeto de um julgado bastante recente do Superior Tribunal de Justiça. O tema é o direito ao esquecimento e a matéria foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1736803. Assunto interessantíssimo, e por isso eu vou catalogar aqui no nosso podcast. Vou deixar esse episódio nas categorias de conceitos fundamentais e análise de caso, ok? Bom, a base normativa desse tema se encontra em alguns dispositivos que nós vamos mencionar aqui, inclusive da Lei de Execução Penal, que é citado também no julgado proferido recentemente pelo STJ, que eu vou comentar com vocês. Mas o fundamento constitucional está ali no inciso 10 do artigo 5º, que dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E há também referência à matéria no artigo 21 do Código Civil, que diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Esse tema é bastante vasto, bastante interessante. Aqui eu vou fazer uma referência ao modo como o assunto é disciplinado na Constituição, etc. Tem muita repercussão, por exemplo, em relação à possibilidade de se escrever livros sobre pessoas sem sua autorização, né? A tal da biografia não autorizada, que eu também examino em meus livros, mas este não é hoje, a biografia não autorizada, esse não é hoje tema de nossa atenção. Talvez mais para frente eu venha fazer um episódio sobre esse assunto, mas hoje quero tratar aqui da questão relacionada ao direito ao esquecimento e prática de crime, etc. Eu vou mencionar uns trechinhos do que eu escrevi a respeito do assunto na Constituição Federal Comentada. Também tratei do tema no Código Civil Comentado, que eu escrevi em coautoria com o Fábio Caldas de Araújo. Então, se vocês tiverem interesse em maior aprofundamento sobre a matéria, no comentário ao inciso 10 do artigo 5º e no comentário ao artigo 21 do Código Civil, na Constituição Federal Comentada e no Código Civil Comentado, eu analiso o assunto de uma maneira mais aprofundada, mais demorada, e outras nuances do tema, tá? Aqui a gente vai fazer apenas uma menção, mas espero que a gente consiga
esclarecer alguma coisa a respeito e desse importante julgado que foi proferido agora recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, a Constituição Federal se vale de vários conceitos com o intuito de abarcar e proteger de modo amplo as múltiplas esferas da vida privada das pessoas. Correntemente se diz que essa garantia decorre da proteção à vida. A Constituição se refere a dois níveis de privacidade, um mais amplo e um outro mais restrito. Vida privada se opõe à noção de vida pública, já que se refere a dados e informações da pessoa que não são compartilhados com todos, indistinta e universalmente. Essa diferenciação, a nosso ver, é importante nos dias de hoje, em que muitas pessoas optam de maneira deliberada por expor informações de sua vida publicamente, seja em jornais, revistas, programas de televisão e, sobretudo, em redes sociais, na internet. As informações relativas à vida privada dizem respeito àqueles que convivem e se relacionam com a pessoa. Intimidade, por sua vez, se restringe àquilo que é mais pessoal e reservado, a pensamentos, segredos, sentimentos e emoções que não são compartilhados ou são compartilhados apenas com aqueles com quem se mantém um relacionamento pessoal, normalmente afetivo. A intimidade, assim, tem a ver com aquilo que é mais pessoal de um indivíduo, enquanto a vida privada estende-se às informações que pertencem à esfera relacional da pessoa. As informações compartilhadas universalmente, embora não integrem a intimidade e a vida privada das pessoas, também são protegidas pela Constituição, que considera invioláveis a honra e a imagem das pessoas. Abrindo um parêntese aqui, em sua forma de expressão mais básica, a inviolabilidade da intimidade manifesta-se no direito de ser deixado em paz. O pessoal gosta da expressão em inglês right to be let alone. Não é? Impede-se com isso o acesso à intimidade, do que decorre o direito a que não se divulguem informações íntimas. Essa proteção se estende à vida privada, guardadas as diferenças existentes entre intimidade e vida privada que mencionei agorinha há pouco. Essas noções devem ser compreendidas a partir do modo como a pessoa considera a si mesma, isso é, o que o próprio indivíduo considera uma informação íntima, por exemplo, e o modo como a pessoa usa seus atributos no convívio social. A proteção à intimidade é limitada, por exemplo, quando alguém expõe informações pessoais em redes sociais na internet, o que demonstra como a própria pessoa dimensiona a sua intimidade. Ou se a pessoa usa suas características e qualidades pessoais publicamente em seu benefício. Nesse caso, ela autolimita a proteção à sua privacidade e à sua intimidade na medida em que tal atributo integra o rol de qualidades relacionadas ao papel social exercido pela pessoa. Esse ponto tem sido levado em consideração pela jurisprudência. Por exemplo, um político de quem se exige um comportamento irrepreensível no trato com o bem público não pode obstar a que informações referentes, por exemplo, ao aumento significativo de sua riqueza, venham a público, né? Ou seja, informações íntimas ou da vida privada de um político podem ser consideradas relevantes para que seus eleitores o conheçam como homem público. Há um julgado muito interessante do Superior Tribunal de Justiça que trata dessa matéria na decisão sobre o recurso especial número 1025047, que recomendo que vocês leiam. Bom, dentro dessas dimensões da proteção à intimidade e à intimidade, nós vamos destacar hoje aqui o direito ao esquecimento. A inviolabilidade da privacidade e da imagem abrangem o direito ao esquecimento, o que eu sintetizo
assim, uma frase bastante curta, como o direito a que dados pessoais não sejam armazenados de maneira indefinida. Uma definição, digamos assim, mais ampla que é citada, inclusive em julgados, é aquela no sentido de que é o direito de não ser lembrado contra a sua vontade, né? E claro que isso diz respeito, evidentemente, a fatos que não sejam abonadores da pessoa, fatos desabonadores, né? Sobretudo naqueles casos em que foi inocentado, mas não apenas nesses casos. Então, direito ao esquecimento seria o direito de não ser lembrado contra a sua vontade, né? Ou o direito a que dados pessoais não sejam armazenados de maneira indefinida. Não é só direito de não ser recordado, como o direito de não ser mencionado em uma reportagem televisiva, por exemplo. Mas isso vai muito mais além, porque tem a ver também com a proteção de dados da pessoa, né? Agora, embora seja fácil a gente dizer isso, não se está diante de algo de fácil delimitação. No direito brasileiro, podem-se considerar manifestação de tal direito as previsões contidas, por exemplo, no artigo 202 da Lei de Execução Penal e no artigo 43, parágrafos 1º e 5º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 202 da Lei de Execução Penal foi mencionado no julgado de que vamos tratar agora na sequência. Mas antes disso, eu gostaria de recordar algumas manifestações dos tribunais que vêm dimensionando, por assim dizer, o assim chamado direito ao esquecimento. Vejam, a concretização do direito ao esquecimento e a definição de seus parâmetros é difícil. Na verdade, eu pessoalmente considero muito difícil. Especialmente se nós considerarmos que boa parte das informações relativas às pessoas é disponibilizada na internet. Hoje, sobretudo em redes sociais, mas também em portais de notícias, por exemplo, né? Me parece que nós devemos considerar, dentre outras, as seguintes hipóteses no exame do tema, cada uma delas em um patamar parecido, mas sutilmente diferente. Então, por exemplo, a gente pode falar no direito de eliminar informação pessoal divulgada pela própria pessoa. Nós podemos tratar do direito de eliminar a repercussão de informação pessoal, eventualmente divulgada pela própria pessoa, e o direito de eliminar informações divulgadas por outras pessoas. Normalmente, os maiores problemas, por assim dizer, têm a ver com essa terceira hipótese, ou seja, o direito de eliminar informações divulgadas por outras pessoas. Esses aspectos eles são levados em conta na jurisprudência, na resolução de problemas relacionados à divulgação de informações sobre pessoas em pesquisas realizadas na internet. Então, há vários julgados, eu analiso a evolução da jurisprudência dos tribunais a respeito dessa matéria, que permitem apontar como os tribunais superiores, sobretudo a jurisprudência dos tribunais superiores, vem se manifestando, né? Vem traçando, digamos, uma linha, pode-se dizer, mais ou menos contínua. Então, por exemplo, há decisões que restringem o direito ao esquecimento em relação a provedores de pesquisas na internet. Tem um julgado aqui que eu destaquei, de 2016, recurso especial 1593873, em que se recorda aquela definição que mencionei há pouco, no sentido de que o direito ao esquecimento é o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que posteriormente fora inocentado, né? E se concluiu que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar dos seus sistemas resultados derivados da busca
de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido. Fecho aspas aqui. Essa orientação foi firmada no julgamento do recurso especial 1593873 em 2016, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então essa seria a regra geral. Mas um outro julgado posterior, não é, interessante também, fez uma distinção, digamos assim. É um julgado de 2018, em que se decidiu o seguinte: que embora essa seja a regra geral, essa que eu mencionei há pouco, aspas, há todavia circunstâncias excepcionais, ou melhor, excepcionalíssimas, em que é necessária a intervenção pontual do judiciário para fazer cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de buscas entre dados pessoais e resultados de buscas, que não guardam relevância para o interesse público a informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Fecho aspas aqui nesse trecho. Interessante, hein? Porque aqui há uma tensão, ou se revela uma tensão entre o direito à informação, que é um direito público, não é? Por assim dizer, interesse público à informação, e isso vai repercutir na interpretação ali do artigo 220 da Constituição, né? E o direito privado, digamos, o direito da pessoa, né, a que seja protegida a sua intimidade, sua vida privada, que tem a ver com o direito ao esquecimento. Daí prossegue esse julgado aqui. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais, deverá preponderar a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de buscas. Então, nesse caso em particular, se resolveu a tensão dessa maneira. Então, percebo que a regra geral, né, como regra geral, prevalece o direito público à informação, a depender, evidentemente, de como a pessoa dimensiona a sua privacidade, a sua intimidade, mas há situações excepcionais em que se privilegia a proteção à vida privada. Antes de tratar do julgado, que será objeto de nossa análise aqui, me parece que merece ser pelo menos mencionada, embora esse tema também convém um dia, em outro episódio, fazer uma análise também demorada, em particular, sobre isso daqui, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? A Lei 13.709 de 2018. Eu falarei dela mais para frente, com base, inclusive, em algumas decisões de tribunais superiores específicas sobre ela. Vejam, essa lei, a Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso está no artigo 1º dessa lei. Vejam que a proteção de dados pessoais é desdobramento de variados fundamentos constitucionais que a gente tem mencionado aqui, né? Essa lei se refere a dado pessoal, isso é, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, e dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível, de acordo com o artigo 5º da lei, é dado sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E isso é muito interessante, porque nesse contexto de coronavírus, Covid-19, se está discutindo muito sobre a possibilidade de se criar uma espécie de passaporte para as pessoas que já foram imunizadas, né?
Então, pessoas que já teriam passado pelo Covid, pelo coronavírus, e já estariam imunes a esse vírus, elas teriam direito, ou melhor, elas poderiam ser obrigadas a ter essa característica, por assim dizer, vinculada à sua pessoa, né? Ou será que isso consistiria em criar uma discriminação indevida, né? Nós estaríamos categorizando as pessoas entre pessoas não infectadas, se é que essa expressão é correta, e pessoas que já passaram pelo vírus e, portanto, estariam imunizadas. É um problema que eu tenho a impressão de que nós teremos que enfrentar aqui no Brasil logo logo. Alguns países já estão se deparando com essa questão, que é não apenas uma questão ética, mas tem elevada repercussão no âmbito jurídico também. Bom, voltando aqui a essa lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, estabelece como fundamentos da disciplina de proteção de dados pessoais o seguinte: o respeito à intimidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. É o que está ali no artigo 2º da lei. Uma coisa interessante que tem a ver com essa lei também é que há uma PEC tramitando no Congresso Nacional, é a PEC 17 de 2019, que tem por finalidade adicionar ao artigo 5º, inciso, que seria o inciso 12A, pelo menos nos termos que está na PEC na sua redação mais recente, que dispõe o seguinte: é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Será que essa PEC é necessária? Vejam, o direito à proteção de dados pessoais, a rigor, decorre de outros direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Seja o inciso 10, que a gente está mencionando aqui, mas também, por exemplo, o direito à liberdade, que está no próprio caput do artigo 5º. Mas, diante de sua relevância, de suas particularidades, sobretudo nos dias atuais, eu tenho a impressão de que é mesmo merecedor de tratamento destacado esse direito à proteção de dados pessoais. O direito à privacidade, referido no artigo 2º da Lei 13.709, é uma reprodução na regra infraconstitucional do artigo 5º, inciso 10 da Constituição. E o direito à autodeterminação informativa, que a gente mencionou há pouco, né, que eu definiria, digamos assim, como um consectário, também um desdobramento do direito fundamental previsto no inciso 10 do artigo 5º. Mas vejam, esse direito ele também tem a ver, né, com o direito de definir o que será realizado com as informações que digam respeito à pessoa, né, e o direito de participar no procedimento em que se realizará essa definição. Então, isso também tem a ver, por exemplo, com a proteção à liberdade, né? Vejam, eu fiz esse percurso, né? Percorri esse caminho com vocês para passar aqui uma noção geral de como a proteção à privacidade, à intimidade é descrita nos textos da Constituição, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas agora eu quero me recordar de um outro dispositivo do Código Civil e também de uma disposição que está na Lei de Execução Penal, porque esses dois dispositivos têm a ver com o julgado, que mencionei no começo do episódio e que a gente vai analisar agora. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 202, dispõe o seguinte: que cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares de justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir o processo pela prática da nova infração penal
ou outros casos expressos em lei. Há também algo a respeito do tema no artigo 41, que estabelece ali, digamos assim, algo que já diz respeito a uma proteção contra aquele, aspas, direito fundamental à informação, que tem a ver com o artigo 202 da Constituição que eu mencionei ali atrás. O artigo 41 diz, no seu inciso 8º, que constitui direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, né? Isso se relaciona, como nós mencionamos, com o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. O artigo 21 do Código Civil, como nós mencionamos há pouco, diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma. Mas o problema, como nós vimos com os julgados, com os julgados que a gente mencionou agora há pouco, não é de fácil solução, né? Porque há várias nuances, há situações que têm a ver com o modo como as pessoas tratam a sua própria intimidade. Né? Então imagine ali um artista famoso, uma atriz famosa que coloca toda a sua vida nas redes sociais. Né? E há também, agora sim voltando ao problema bem particular aqui dessa decisão, dos crimes notórios. Então imagine um crime praticado, um crime que se tornou conhecido de todas as pessoas, porque foi amplamente noticiado, seja por suas próprias características, seja por conta da pessoa que teria praticado esse crime, né? Uma pessoa famosa, por exemplo. Então, esse julgado foi proferido no recurso especial, decisão sobre o recurso especial número 173.803, eu achei muito interessante. A decisão foi proferida no dia 28 de abril deste ano, então recentíssima, e a publicação está no Diário da Justiça do dia 4 de maio também deste ano. E aqui a controvérsia, né, o tema que nos interessa aqui, diz respeito a saber os limites do direito ao esquecimento de pessoa condenada por crime notório, cuja pena se encontra extinta. Ou seja, houve o crime segundo o processo penal em que se decidiu a respeito, né? Se considerou ter havido crime. O crime é um crime notório, ou seja, conhecido de todos, mas a pessoa já cumpriu a pena, né? Então a gente vai ter que observar aqueles artigos da Lei de Execução Penal que nós mencionamos à luz da garantia constitucional do artigo 5º, inciso 10. Mas se trata de um crime notório. Como é que fica então isso? As pessoas, nesse caso, têm direito a que esse crime seja, aspas, apagado da história? Aqui, esse julgado é interessante, muito bem fundamentado, né? Se decidiu da seguinte maneira. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhe são correlatos, tais como o direito à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra a limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente a imagem ou a honra das pessoas sobre as quais se noticia. Isso, então, tem a ver com o artigo 220 da Constituição, né? Que nós mencionamos ali atrás também, que tem a ver com a liberdade de imprensa, que assunto tão interessante e importante também nos dias de hoje. Mas se trata aqui do modo como esse direito, por assim dizer, essa liberdade, por assim dizer, tem que ser restringida em relação ao direito à privacidade e à intimidade, que tem a ver com o direito ao esquecimento. Daí ele volta, esse julgado, àquela regra geral que nós mencionamos há pouco, que vem se manifestando na jurisprudência e o atualiza, tendo em vista o problema aqui analisado. Abro aspas. O interesse público deve preponderar quando as informações divulgadas a respeito de fato criminoso notório forem marcadas pela historicidade,
permanecendo atual e relevante à memória coletiva a situação não configurada na hipótese dos autos em que houve exposição da vida íntima de pessoa condenada por delito, cuja pena se encontra extinta e sua família. Então vejam que interessante, aqui fecho aspas, vejam que interessante. No caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça distinguiu uma coisa tratar do fato notório, outra coisa é se valer do crime notório, né? O crime, não estou falando que nesse caso aqui teria havido crime, mas uma coisa é se dizer que se justificar a partir do crime que uma pessoa teria praticado, querer, com base nisso, adentrar a vida íntima da pessoa. Então esse julgado distinguiu essas duas esferas, né, da vida da pessoa. Outro trecho interessante aqui. Aspas, a publicação de reportagem com conteúdo exclusivamente voltado à divulgação de fatos privados da vida contemporânea de pessoa previamente condenada por crime de seus familiares revela abuso do direito de informar, previsto no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição, e viola o direito à privacidade consolidado no artigo 21 do Código Civil, por representar indevida interferência sobre a vida particular dos personagens retratados, dando ensejo ao pagamento de indenização. Então vejam, uma coisa é falar sobre o crime notório, mas isso não me permite, diz esse julgado aqui, né? Isso não significa que a vida íntima daquela pessoa que lá atrás foi condenada por esse crime, a vida íntima dessa pessoa, a vida privada dessa pessoa, não se torna, aspas, pública ou de interesse público só por causa disso. Outro trecho aqui também interessante. No caso concreto, o Tribunal de Origem fixou o entendimento de que a reportagem se limitou a descrever hábitos rotineiros da autora do crime, de seu esposo e de seus filhos, utilizando o delito como subterfúgio para expor o cotidiano da família, inclusive crianças e adolescentes. Né? E, portanto, ainda prossegue o STJ aqui, a exploração midiática de dados pessoais de egresso do sistema criminal configura violação a esse princípio constitucional de proibição das penas perpétuas, do direito à reabilitação e do direito de retorno ao convívio social garantidos pela legislação infraconstitucional, e daí cita essas decisões, que alguns dispositivos, dentre outros esses que a gente mencionou aqui da Lei de Execução Penal, que a gente inclusive leu agora há pouco. E volta, né? Aspas, diante de evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de delito notório, incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para o fim de proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato criminoso, sob pena de configuração de censura prévia, que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Então, olha só que interessante, né? É um caso complexo mesmo, porque uma coisa é tratar da memória histórica e coletiva do delito notório. Então não dá para apagar isso. Mas, por outro lado, isso não é justificativa para se invadir a vida íntima da pessoa outrora condenada. Né? Daí prossegue aqui, porque isso interessa não apenas àquela pessoa, mas também àquela com quem essa pessoa convive. Outro trecho interessante do julgado. A extensão dos efeitos da condenação a terceiros não relacionados com o delito configura transgressão ao princípio da intranscendência ou da pessoalidade da pena, que está ali consagrado no artigo 5º, inciso 45, né, da Constituição Federal, sendo especialmente gravosa quando afetar crianças ou adolescentes, as quais se encontram protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o direito à proteção integral e o pleno desenvolvimento da forma sadia. Por quê? Porque a pessoa, depois de ter saído do sistema penal, cumpriu a pena, ela vai prosseguir com a sua vida, e aliás, isso é desejado pelo sistema constitucional e pelo sistema da Lei de Execução Penal, a reabilitação da pessoa, e vai conviver com outras pessoas, poderá ter outros relacionamentos, ter filhos. Então, essa proteção à vida privada e à vida íntima das pessoas acaba se relacionando à proteção também àquelas pessoas com quem ela convive, inclusive crianças e adolescentes, aqui esse destaque desse julgado. Interessante esse julgado, me parece expressivo por tratar dessa tensão que há entre esses
esses direitos, essas liberdades, esses princípios constitucionais, né? Então, uma coisa, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a responsabilidade de informar, tratando aí de um crime notório, de um fato notório, e outra coisa, o direito à privacidade, o direito à intimidade da pessoa, né? Então, julgado interessante, expressivo de abril, agora 28 de abril de 2020, publicado nessa semana, em maio de 2020, 4 de maio de 2020, recurso especial 173.803. Para aprofundamento, aqui eu fiz uma menção rápida a alguns conceitos fundamentais, né? Mas para aprofundamento, mais uma vez eu digo, se vocês tiverem interesse, consultem ali o que nós escrevemos na Constituição Federal comentada, no comentário artigo 5º 10, inciso 10, e no Código Civil comentado, comentário artigo 21. Tá bom? Tema complexo esse do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu certamente acabarei voltando a esse assunto porque tem a ver com outros problemas como que nós mencionamos, inclusive ao longo aqui do episódio, tá bom? Fiquem à vontade para compartilhar. Aguardo sugestões e críticas aí de vocês para que nós voltemos a tratar da matéria. Obrigado e até a próxima. Tchau!